Olá! Quem tem um animal de estimação em casa, de certeza que já olhou para ele e se perguntou: qual será o lugar dele no grande esquema das coisas? Bem, essa é uma pergunta que muita gente faz. E hoje vamos mesmo explorar o que é que as escrituras dizem sobre os nossos companheiros, sejam eles de quatro patas ou não. E esta é a grande questão, não é? O que é que a Bíblia diz, afinal, sobre os nossos animais de estimação? E olha, isto vai muito além de uma simples curiosidade. Para imensa gente, os animais são mesmo parte da família. Portanto, é super natural querer saber o que os textos sagrados têm a dizer. A questão é, será que vamos encontrar uma resposta assim, preto no branco? Bem, a nossa viagem para descobrir isso começa exatamente agora. Preparem-se porque a resposta pode mesmo ser surpreendente. À medida que mergulhamos nestes textos antigos, percebemos que não é uma questão de sim ou não. É, é algo bem mais complexo e, quem sabe, até mais profundo. Então, por onde começamos? Pelo silêncio. Pode parecer estranho, mas a nossa primeira grande descoberta é precisamente um silêncio. Porque quando vamos à procura da expressão animal de estimação, tal como a usamos hoje em dia, o que encontramos é um vazio. Um vazio bem intrigante. É exatamente isso. A Bíblia não fala diretamente sobre ter animais como pets. Ou seja, se alguém está à espera de encontrar um capítulo sobre como cuidar do seu cão no livro do Levítico, vai ter uma desilusão. E temos de perceber porquê. A ideia de ter um animal só para fazer companhia era algo muito estranho para o mundo antigo. Naquela altura, os animais tinham funções muito práticas. Ou eram comida, ou serviam de transporte, ou eram força de trabalho. Era um mundo diferente. Mas há sempre um mas, não é? Mesmo no meio deste silêncio todo, há uma história. Uma pequena exceção que brilha. É quase como um vislumbre de uma ligação que, para nós hoje, é super familiar. E aqui está ela. É a parábola de Natão, que fala de um homem pobre e de sua pequena cordeira. A descrição é de uma ternura incrível. Reparem bem, comia do bocado dele, bebia do copo dele, dormia-lhe nos braços e ele tinha-a como filha. É isto. Este é muito provavelmente o retrato mais próximo que a Bíblia nos dá do que hoje chamamos de animal de estimação. Ok, então se não há regras diretas sobre pets, o que fazemos? Desistimos? Claro que não. A chave é mudar o foco. Em vez de procurar regras específicas, vamos olhar para o quadro geral. Vamos ver como é que Deus, no geral, se relaciona com toda a criação, com todos os animais. E encontramos logo pistas nos Salmos. Olhem para esta imagem. Deus a dar alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Isto mostra-nos um Deus que não está lá longe, indiferente. Pelo contrário, está atento, ouve o chamamento das suas criaturas e responde. Alimenta até os corvinhos bebés nos ninhos. É uma imagem muito poderosa. E não é um caso isolado, este padrão repete-se. Noutro salmo lemos sobre os leõezinhos que rugem pela presa, mas que, no fundo, buscam o seu sustento de Deus. Ou seja, até os predadores mais temíveis, os leões, estão nesta equação. Isto revela uma ligação muito profunda entre o Criador e, todos os elos da cadeia alimentar. E agora saltamos séculos para a frente, para o Novo Testamento, e vemos Jesus a pegar nesta mesma ideia e a levá-la ainda mais longe. Ele fala dos pardais, sabem, aquelas aves super comuns que na altura não valiam quase nada. E o que é que ele diz? Que mesmo assim, nenhum deles, nenhum, é esquecido por Deus. A mensagem aqui é fortíssima. Aos olhos do Criador, não há criatura insignificante. Bem, isto leva-nos a uma pergunta inevitável, não é? Se Deus tem este cuidado todo com a criação, desde o leão ao mais pequeno pardal, qual é o nosso papel nisto tudo? Qual é a nossa responsabilidade? E a resposta que a Bíblia dá é muito clara. O nosso papel é sermos um espelho, um reflexo desse mesmo cuidado. E a palavra-chave para isto tudo está logo no início, no livro do Gênesis. Domínio. Mas atenção, muito cuidado aqui. Domínio não é a mesma coisa que dominação. Não é de todo uma carta branca para explorar e abusar. Pelo contrário, é uma nomeação, uma responsabilidade. É como se formos nomeados guardiões, gestores cuidadosos de todo este mundo natural. Ok, gestão cuidadosa, guardiões, isto pode parecer um bocado abstrato. Como é que isto funciona no nosso dia a dia? Olhem, há uma analogia muito simples que ajuda a perceber isto na perfeição. Pensem num aquário. Pensem bem. Um aquário é um pequeno mundo, um microcosmos perfeito. Quem tem um aquário faz o quê? Primeiro, cria o ambiente. Depois, tem de o manter, preservar aquele habitat. E, claro, tem de alimentar e cuidar dos peixes. A vida ali dentro depende a 100% daquela pessoa. Ora, ter um animal de estimação é exatamente isto, mas noutra escala. É assumir esse papel de cuidador, de protetor, à nossa pequena medida. Mas esta responsabilidade não é só um peso, um fardo, longe disso. É também uma fonte incrível de bênçãos. Porque esta relação é uma vida de dois sentidos. Os animais dão-nos tanto em troca.
enriquecem as nossas vidas de maneiras que às vezes nem temos palavras para descrever. E os benefícios são... Uau, são tantos e tão fáceis de ver. Ensinam o que é responsabilidade a uma criança. Dão uma companhia preciosa a quem vive sozinho. Oferecem aquele amor incondicional, sem julgamentos. Trazem diversão e alegria para dentro de casa. E até ajudam na recuperação de doentes e dão apoio a idosos. O impacto positivo que eles têm no nosso bem-estar, tanto físico como emocional, é mais do que provável. Certo, já vimos o silêncio, o cuidado de Deus, a nossa responsabilidade, as bênçãos. Então, no fim de contas, qual é o princípio fundamental que fica disto tudo? Onde é que todas estas ideias se encontram quando pensamos na nossa forma de agir? E aqui está o ponto central. A forma como tratamos um animal que está ao nosso cuidado, que nos foi confiado, não é uma coisinha sem importância. É um sinal claríssimo da nossa integridade, do nosso caráter. É, no fundo, um espelho de quem somos. E se precisássemos de uma única frase na Bíblia que resumisse isto tudo, seria esta, do livro de Provérbios. Mais direto e mais claro era impossível. Quem é justo tem consideração pela vida dos seus animais. Ponto final. Uma pessoa justa, uma pessoa de bem, preocupa-se com o bem-estar dos animais que tem. E com isto, a nossa exploração chega ao fim. Se calhar, a Bíblia não nos dá um manual de instruções passo a passo para donos de pets, mas dá-nos algo bem mais valioso. Dá-nos princípios. Dá-nos uma bússola moral. E por isso, a questão final que fica no ar não é só sobre os animais. É, acima de tudo, sobre nós. Fica a pergunta para reflexão. De que forma é que o cuidado que temos com os animais que nos rodeiam é um reflexo do nosso verdadeiro caráter?